Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br. Salve, salve meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte, começando mais um podcast do Sem Barreira, o podcast de futebol feminino dos Pretéritos. Eu sou Eduardo Willi, Edu Willi no Twitter, Edu Willi 29 no Instagram. Às vezes eu me confundo porque eu não escrevo para mim mesmo. E é isso aí, aqui comigo hoje está ele, Felipe Rocha. Beleza, Lipe? Beleza, fala galerinha e vamos que vamos. Marcelo Murata. Aê! Henrique Guimarães, o Guima _89. Uhul! E também aqui presencialmente o Alisson Rodrigues. Olá! Ali o quê? Não é Rodrigues? Não, Ali Show. É Ali Show. E agora não vou esquecer de quem não está aqui presencialmente, né? O Henrique até fez questão de vir hoje aqui para não ser esquecido, mas eu não vou esquecer dele, André Fonseca. Muito que bem. A Dudinha, se der certo, ela vai participar por depoimentos. E o João também. Se não der certo, eles não participarão do programa hoje. E aí a gente vai descobrir ao longo aí dessa edição. Muito bem, porque nos reunimos novamente aqui para falar sobre o que vocês se perguntam, vocês que nos ouvem aí diretamente da cidade de São Bernardo do Campo. Deve ser minha sogra. Você que nos ouvem de Santo André, o ABC em peso aqui, hein? Diadema, que aí já é o D, né? O D do... Cadê? Tem São Caetano do Sul também. Você que nos ouve em Campinas, Ribeirão Pires, Mauá. Mauá é a cidade do futuro. Taubaté, Jundiaí, São José dos Campos, Avaré, Vinhedo, Itapuí, Assis. Assis é o irmão do Ronaldinho Gaúcho, não era? Também? Era não, acho que é irmão. Continua sendo, Ele né? tá vivo, ele não morreu, ele ainda tá vivo. Exatamente. Então, pra vocês aí dessas cidades e de tantas outras aí do Brasil e, quiçá, do mundo também que nos ouvem, por que vocês se reuniram novamente? Porque agora a gente vai falar de um pós-Copa e a gente vai falar como que foi essa experiência pra gente de ter feito a cobertura da Copa do Mundo feminina, óbvio, né? E como que foi pra gente acompanhar em um mês intenso, né, de futebol feminino em alto nível, né, uma Copa do Mundo. E o que mudou pra gente, né, em relação ao que a gente pensava antes pra agora, com essa experiência? Enfim, o que a Copa do Mundo nos ensinou e vai deixar... Qual que vai ser o legado dessa Copa do Mundo feminina pra cada um de nós? O legado da Copa feminina. Legadão da Copa. Legadona da Copa. Hoje temos a participação da Mel novamente, nossa ouvinte lá de Frankfurt, da Alemanha. E curiosamente ela mandou, né, uma mensagem pra gente aqui, né, tipo, falando, né, sobre isso, né, sobre o que foi a Copa pra ela. Ela mandou pensando no último programa, né, mas eu só peguei a mensagem depois e acabou que casou certinho pro tema do programa de hoje. Então, a gente vai começar ouvindo, então, os pontos que ela traz aí, porque aí já serve também como um ponto de partida pra nossa discussão aqui hoje. Então, vamos ouvir a Mel, direto de Frankfurt, na Alemanha. Fala, galera do Sem Barreira. E quem fala é a Mel, uma das ouvintes, também saindo aqui no podcast de novo. Só queria aproveitar a oportunidade para dizer que eu tô muito triste, que a Copa tá acabando. Acho que foram um mês aí de jogos sensacionais, de belos lances. As meninas provaram o que vieram. Eu acho que, assim, nesse momento, por mais que fique essa tristezinha, assim, de que tá acabando a Copa, eu queria aproveitar pra gente olhar pra trás um pouco e consolidar um pouco das lições que a gente aprendeu, sabe? Eu acho que foi uma Copa que nos ensinou muito. Então, eu trouxe aqui 3 pontos. O primeiro ponto é que eu acho que não dá mais pra gente ficar falando que o futebol feminino ele tá num nível muito mais baixo do que o masculino. As meninas jogaram muito a bola e o que eu acho que é mais impressionante é ver a garra e a determinação que elas jogam. Elas acreditam em cada lance, elas põem todo o esforço ali. E não tem mais aquela coisa de cai-cai, né, que a gente vê muito no futebol masculino. É um jogo muito mais corrido, a gente vê muito mais futebol. Foi muito lindo de se ver durante todos esses jogos. O segundo ponto que eu queria levantar aqui é que a gente precisa parar de ficar dando pitaco
sobre a questão de que o futebol feminino não é tão atrativo. Então a gente fica tentando pensar em mudança de regra, diminuir o campo, diminuir o gol, quando na verdade a gente tinha que estar escutando as meninas. Esses dois pontos não são nem reivindicações que elas têm. Acho que ficou mais do que claro que na verdade o problema é o investimento, é a falta de estrutura, a falta de investimento na base, e eu acho que falta muito levar a modalidade a sério. Como a Martina falou, é um absurdo a gente ter uma final de Copa América e da CONCACAF no mesmo dia da final da Copa do Mundo feminina, né? Que seria o ápice do futebol feminino. Então fica aí a dica. E o terceiro ponto as meninas mostraram que futebol também é política, também é lugar de política. E acho que a Rapinoe e a Marta usaram a visibilidade delas para trazer toda essa questão de diversidade e de igualdade de gênero e mostrar o posicionamento delas mesmo. Assim. A modalidade tem muito ainda o que conquistar e infelizmente não vai ser só jogando bola que as meninas vão chegar lá. Então é necessário sim se posicionar, é necessário mostrar claramente pelo que elas estão lutando, que quanto mais visibilidade conseguir trazer para as causas, mais discussão vai ter. E quem sabe a gente vai ver esse futebol feminino brilhando ainda mais. É isso aí, gente. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Ok, estamos aqui de volta ao nosso estúdio. Vamos para esse bate-bola gostoso. Questões interessantes da Mel, né? Que ela colocou aí. Fada sensata, né? Como disse o João, né? Marcelo, você... Bom, pra quem não lembra, pra quem tá chegando agora também no nosso podcast, o nosso primeiro episódio a gente conta, né? Qual é a relação de cada um com o futebol feminino, tal, né? O que cada um já acompanhava ou não acompanhava. E aí eu acho que aqui na gente, a maioria, tipo, acompanhou, assim, acompanhava de nem Copa do Mundo tanto, mas Olimpíadas, né? E grandes eventos, assim. E o Brasil, né? O Brasil, seleção, não clubes e tal. Então, enfim, você que é um programa, eu acho que é atemporal esse nosso primeiro também, que Sim. A gente levanta algumas questões também, negócio que a Mel falou já, de mudança de tamanho de campo, de gol, de regras, então são todos questionamentos que a gente levanta nesse primeiro episódio, então é uma discussão bacana. E agora, passado tudo isso, né, passado um mês aí intenso, vamos ver aí como que ficaram as nossas impressões. Então, Marcelo, como foi pra você acompanhar aí o futebol feminino, você que também era, né, dessa turma aí do Só Seleção, e como é que foi pra você? Foi muito mais legal que eu imaginava, assim, até porque eu não tenho o costume de acompanhar o esporte em geral, né? Eu acompanhava até quando era mais jovem, parece até que sou velho, e sou, mas pretérito aí. Só que, Você não tá fora da diretoria. Eu não seria nem convidado a participar aí. Tem só acima de 50 anos tem que pode participar. Vai ser eu e o Will lá. Então, eu não tinha esse costume de acompanhar no geral, né? Até a Copa masculina, assim. Eu assistia umas partidas, mas... também, como não tinha obrigação do trabalho, não me importava tanto. Então, foi correria da caramba pra gente acompanhar as partidas, gravar todo dia. Mas é algo, assim, que... eu tenho orgulho do trabalho da gente e eu acho que essa Copa, eles falam muito que foi a Copa que pode gerar uma mudança mesmo, né, no cenário. E eu concordo, assim, pelo que eu vi de exposição que tiveram, assim, é um começo ainda tá longe do que precisa atingir, né, mas acho que pelo menos os primeiros passos foram dados. Então... meu resumo aqui é que eu gostei muito, eu quero ver a próxima já tô sentindo falta dessa, já tá deixando saudades aí, e mal vejo a hora aí pra começar a próxima. Olimpíadas eu quero acompanhar agora não só o Brasil, eu quero acompanhar todas as seleções, assim. Ficou agora a curiosidade, né, de ver essas seleções que a gente acompanhou na Copa. Exatamente, talvez, será que as jogadoras que, tipo, não apareceram tanto, assim, vão aparecer agora? E é muito melhor quando você já conhece as seleções melhor, né? Quando você começa no escuro, você não conhece ninguém, você fica meio perdido, você pensa, essa seleção, quem que é o destaque, né? Quem que joga? Mas aí, quando você já conhece melhor... você acompanha com outros olhos, você já tem os olhos direcionados a mais pessoas, as mais jogadoras. Então acho que agora
Agora é só coisa boa pra frente aí. E a gente fez, né, Essa foi a segunda vez que a gente fez uma cobertura de Copa, né? Eu e você, no Copa caso. de verdade, né? Aquela de Que 2010 isso, cara? lá, nem conta. Que a gente, em 2010, a gente fez um podcast também sobre a Copa do Mundo masculina, né? Cara, eu achei que aquela não foi tão pegada como essa, assim, em termos de trabalho na cobertura, né? Isso que eram mais seleções também, né? Mais jogos. Que a gente tinha as informações, que a gente conhecia. Isso que em 2010 a gente tinha mais informações do que a gente tem no feminino hoje, né? Exato. E mesmo assim, eu acho que aquela ainda foi... Ou porque faz tanto tempo, e aí eu não lembro o trampo que foi da época, né? Mas essa daqui eu achei bem mais pegada. E eu acho que é muito por conta disso também. Porque a gente, além de acompanhar os jogos, a gente tinha que correr atrás também das informações pra conhecer. Tipo, quem são essas jogadoras, quem tal. Então foi... E a gente fez cobertura, né, lance a lance no Twitter e tal também. Então a gente acompanhou bem profundamente. A de 2010 a gente via uns melhores momentos aí... Fazia esse jogo acabou 3-0. Tipo aquele Atlético Paranaense e Juventude no Sport. 3-0 aí. Mas foram bons tempos, Pena que a gente não arquivou, né? Isso daí foi mancada da gente. O Losers na Copa aí. Perdemos. Lipe, você gostou aí de acompanhar essa Copa do Mundo? Como é que foi pra você? Foi bacana a parte da cobertura, assim, também? Porque é o que o Marcelo falou. Beleza, uma coisa é, esse ano eu vou assistir a Copa do Mundo feminina, mas uma coisa é você só assistir como telespectador, e outra coisa é você, tipo, assistindo, pensando na cobertura, né? Em fazer aqui o programa e tal. Como é que foi pra você? Um grande aprendizado. Aprendi muito mesmo. Mudou, assim, radicalmente o meu ponto de vista sobre futebol feminino. O que eu acompanhava antes, coisas bem raras, assim, de futebol feminino, assim, eu via aqueles jogos ruins, né? Tinha aquela ideia ruim de futebol fraco, futebol sem técnica, futebol, tipo, é só uma bola no meio e um monte de nego correndo pra trás de bola. Olhando as seleções jogando, mudou totalmente a minha visão. Essa questão de acompanhar, de estar fazendo essa cobertura, aprendi demais. Comecei a ter jogador, a começar a admirar algumas jogadoras também, tanto até que eu fiz aquela minha seleção lá de tipo, só craques. No meu ponto de vista, só tem craque ali nessa seleção. E tipo, aprendi muito mesmo. Mas gostei mesmo. Se tendo uma próxima Copa aí, vocês me convidarem, tô aí. Só é Copa? Você é comentarista de Copa? Eu sou um comentarista de... Olha, o que... Quando eu vou acreditar, o Felipe vai ser especialista em Copas. Comentarista especialista em Copas, é isso aí. Lembrando que o Lipe também tem um legado comercial aí, que é um grupo que ele criou no Facebook aí. É verdade. O Seleção Brasileira aí, feminino, um grande grupo aí. Tá articulando o golpe lá pra virar administrador logo. Olha, galera, vocês estão ouvindo aí, isso é papo furado do William, não tô articulando nada, eu sou apenas um cara que vou passando informações e se vocês quiserem me colocar como administrador, não tem problema. Eu estou aí, eu aceito o cargo. Está disponível no mercado. Estou disponível no mercado aí. Pra gerenciar isso. Tá bom, Lipe. André Fonseca, pra você, meu caro, como é que foi acompanhar essa Copa aí com os olhos de cobertura, né? Não só como telespectador. Foi bem divertido. Eu acompanhava o futebol feminino, como você disse, como quase todos nós aí, só o básico do futebol feminino. Eu, ao contrário de vocês, eu não pude acompanhar tão a fundo assim a Copa, por diversos motivos aí. Alguns dias eu não pude acompanhar, não pude participar do podcast, mas mesmo assim deu pra pegar e deu pra conhecer muita coisa que eu não conhecia. Por exemplo, a história da Holanda, uma história que me fascinou muito, com uma seleção que em 4 anos evoluiu de a primeira Copa do Mundo para uma final de Copa do Mundo, campeã europeia no meio do caminho, a multidão que a Holanda arrastava para a França para conseguir a torcida da Holanda inflamar o time. Eu acho que foi bem divertido. Eu acho que a Copa do Mundo ensinou muita coisa para muita gente, como a Mel disse aí, ensinou que essa coisa que o futebol feminino não é interessante, eu acho que mais dos olhos de quem tá vendo. E só para dar um dado, a final da Copa do Mundo, não tô nem falando de jogo do Brasil, a final da Copa do Mundo, o país que mais viu a final da Copa do Mundo foi o Brasil. Cerca de 22 milhões de pessoas assistiram a final da Copa do Mundo ao vivo no domingo. Então é bem legal que o pessoal realmente se empolgou, e aí o que fica é o que vai acontecer daqui pra frente, né? Se o futebol feminino vai realmente continuar com esse engajamento todo do pessoal, ou se daqui a um mês aí, quando o calendário normal e rotineiro começar a prevalecer de novo, se o futebol feminino vai cair no esquecimento de novo
da maioria das pessoas. Mas pra mim, experiência pra mim, eu consegui rever muitos pontos de vista. Se for pegar lá o primeiro programa que a gente falou, eu tenho muitas opiniões diferentes aí pra dizer referente a muita coisa do futebol feminino. Legal, a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões mais pontuais daqui a pouco. Alisson, antes você já acompanhava, né, assim, o futebol feminino, então pra você não tenha sido tanta novidade, assim, tanto aprendizado como foi pra gente. Mas como que foi pra você essa experiência aí de Copa do Mundo? Eu imagino que seja a primeira que você acompanhou, então, mais intensamente, vamos dizer assim, né? Que até porque foi a Copa de maior visibilidade, enfim. Bom, se me permite, eu vou discordar. Eu aprendi bastante, sempre é bom. Mesmo acompanhando todo esse tempo, né, era muito jogos internacionais de apelos momentâneos, uma final específica que era transmitida e muitos jogos de seleção. Eu lembro de seleção com Pretinha e Cici em 99. Pretinha já era veterana, a Formiga já era uma veterana e ela continuou e a Pretinha parou. A Cici trabalha hoje nos Estados Unidos, onde tem o maior apoio do futebol feminino, tá em times de base, até durante essa Copa do Mundo foram buscar ela, a Globo mostrou lá a academia onde ela cuidava de mais de 1.000 garotas. Então foi bem legal, foi a primeira vez que eu fiz uma cobertura assim tão próxima do futebol feminino. O mais próximo tinha sido os Jogos Olímpicos de 2016, onde a média de público ali deu 53 mil pessoas por jogo nos jogos do feminino. E eu acho que muito legal dos números, da visibilidade que foi vista, até do impacto, até da forma que foi mostrada para a FIFA, que a FIFA se dispôs a ir a público e falar: vamos investir, vamos alterar esse modo que é visto o futebol feminino a partir do que existiu até 2019. Pós-Copa existe um outro mundo pro futebol feminino. Eu só entendo que o nosso país, né, o Brasil, precisa só entender esses números e não ficar deslumbrado e esquecer. Porque nós temos sempre estádios lotados. Uma coisa que eu conversei até com o Edu, a gente vem sendo sede de grandes eventos oficiais desde 2007, passou o PAN, passou Copa, passou os níveis. Podemos sediar a próxima Copa Feminina, possivelmente num futuro próximo. Então a gente precisa aproveitar essa visibilidade e dar retorno em progresso de criação de jogadoras, que é em meio da fala da Marta. Não teremos o tempo todo jogadoras em grande destaque surgindo sem um projeto, um investimento. Então acho que a gente só não pode deixar passar o time. O time tá aí pra gente pegar igual a onda do jacaré na praia. Você pega a carona até o raso, você vai fazendo aquele negócio sendo cíclico pra se tornar comum aos nossos ouvidos e assistir Copa do Mundo e ter aquele sentimento de quando ter Copa do Mundo feminina, é Copa do Mundo, independentemente do gênero. E você vê aquelas pessoas comentando sobre a Copa, pintando uma rua, vestindo a camiseta, saindo, tendo aquelas festas que, queira ou não, hoje é muito difícil a gente ver ainda. Tendo o jogo do Brasil, nós temos um diário de empresa que não para porque é a Copa do Mundo feminina. Não, é uma Copa do Mundo, então se para um outro gênero, por que não por esse? É uma Copa, é um Mundial, é o seu país disputando a chance de ser o melhor entre 24 ou 32, dependendo do gênero que for. Henrique Guimarães. Pô, foi uma experiência bem legal cobrir essa Copa, porque eu deixar de lado a visão torcedora e produzir conteúdo para informar outras pessoas que às vezes não têm o conhecimento do esporte feminino. Então esse foi um desafio bem legal, pesquisar, ir atrás de informação. Então isso foi bem legal. E o que eu achei legal é que eu consegui assistir alguns jogos com a minha família, com minha mãe, com meu sobrinho, e a visão deles, porque até então meu sobrinho tem 7 anos, futebol feminino para ele era algo desconhecido. Ele não tinha noção, que falou, pô, elas jogam também? Tem time feminino? Então eu poder explicar isso pra ele. Então eu, como tio ali, pô, tô fazendo uma cobertura de uma Copa do Mundo, e ter meu sobrinho me questionando essas coisas, então eu acho que isso já fica, aquela sementinha foi plantada. Acho que daqui pra frente, eu acho que
Com a Mel, até eu acho que falou no primeiro áudio que ela participou, de muitas famílias indo ao estádio. Então acho que esse é o maior legado que essa Copa do Mundo deixa. É as famílias apresentando o esporte feminino, o futebol feminino, desde pequeno para as crianças. Então acho que esse é o maior legado que essa Copa deixa. E a gente, como gerador de conteúdo, também tem uma peça bem importante nisso tudo. Olha aí, meu. Muito legal essa coisa aí da sementinha. Bom, vamos pegar os pontos que a Mel colocou. Eu acho que é legal então a gente falar. O primeiro ponto que ela colocou foi essa coisa da qualidade, né? Que muito se fala e aí a gente vê que é muito por desconhecimento da causa, né? De falar que o futebol masculino é mais atrativo que o feminino não é tão atrativo quanto, né? E isso é uma coisa que até a gente no primeiro episódio até deu uma discutida assim, que na verdade tem muitos jogos do feminino que é bem mais legal que o masculino, e a outra coisa, né? Que tipo, por que o masculino que tem que ser a referência de, sabe, você pegar o feminino e comparar com o masculino? Ah, não é tão bom quanto o masculino. Não, tipo, não tem essa... É como se fosse o masculino também fosse como se a gente tivesse o melhor campeonato do mundo. A gente assiste Campeonato Brasileiro Série A, Série B, você fala, meu, é outro esporte? O que eles estão jogando? Então, é bem basicamente o que o Edu falou. A nossa referência tem do outro lado também e não é nada menor. É muito bacana você ter referências de variados estilos de jogo, seja no masculino ou no feminino. Eu acho que você pode separar em, assim, você fazer as comparações dentro do masculino e as comparações dentro do feminino. Você pode comparar o futebol brasileiro com o futebol europeu, masculino ou feminino, mas não você comparar o feminino com o masculino ou vice-versa, né? Então, claro, a gente acabou de vir de uma Copa do Mundo. São, teoricamente, as melhores jogadores do mundo que estão ali. Sem a Islândia. Sem a Islândia. Sem a Islândia, ok. E, claro, futebol de alto nível, né? E é o que a Mel falou, assim, tipo, meu, qualidade, assim, absurda, assim, né? As meninas se entregando ao máximo. E, meu, a gente teve cada jogada, cada golaço, sabe? Pô, as goleiras as também, goleiras, né? que é um ponto também que sempre... O maior ponto é isso, que é o que o Marcelo destacou. As goleiras. Era um preconceito que continua até hoje, assim, a goleira não sabe pegar, a goleira tem que diminuir o gol. Você não atesta o fato que tem que ter uma melhoria no processo da produção de novas goleiras, e aí você joga o problema para outra questão. Vamos diminuir o gol, porque ela não é esse o problema. E a gente viu Endler, Correia, a Venendal, Lindahl, tem outras, Juliane. Então você teve variadas goleiras de porte muito bom e sendo ótimas naquilo que sempre se julga é fraca, é ruim. Não, também não podemos fazer vista grossa. Se a goleira é fraca, ela é fraca, assim também como no masculino a gente fala, esse goleiro é fraco. Por exemplo, eu acho a nossa goleira da seleção brasileira não é aquém dessas que nós citamos de destaque, a Bárbara. Porém, qual que foi o nosso molde de ter uma sombra para ela? Nós não mal conhecemos a Picard, que é a goleira reserva dela. Então a gente tem esse problema, joga o problema pro tamanho do gol, onde a criação de nova goleira a gente não investe. E a Picard é baixinha, né? É pequenininha. Pois então, assim, tipo, pra mim também o destaque seria as goleiras, assim, tipo, que é um ponto bem tocado. Tanto é que uma curiosidade, eu tava assistindo da Inglaterra e Japão. O meu irmão, ele acompanha, assim, por fora, né? Ele tava só vendo, assim, e quando ele viu, acho que foi contra o Japão, mas a bola foi no ângulo, a Bardsley fez uma defesa, aquela que ela se estica lá, vai buscar no ângulo. O meu irmão falou, eita! Caramba! Não só ele, eu também pensei, eita, porque surreal. Então, poxa, falta as pessoas assistirem os jogos, né? Pra poder falar alguma coisa. Eu vejo que muita gente fala, mas goleiro é ruim. Mas não assiste, não corre atrás, não procura, né? A pessoa já tá com um preconceito tão enraizado assim que ela... E eu acho que essa pessoa também pode diminuir o gol, pode diminuir o campo, pode jogar 50 minutos, ela não vai assistir, né? É muito complicado isso também. Na realidade, tipo assim, a galera vai muito pela onda mesmo.
né? Tem gente que não assiste e ouve alguém falar tipo, o futebol é ruim, o futebol é chato, aí tipo, ok, já criou essa ideia. E fica nisso. Aí passa pra outra. É como se fosse uma pirâmide isso. Ou seja, é horrível. E eu acho que também ficou muito enraizado a visão das goleiras de antes. De que não tinha também um treinamento melhor, uma dedicação melhor. Então, dos anos 90, ali, final dos anos 80. Mais 90, né? Aqui no nosso caso do Brasil. Porque antes também né? Visibilidade zero também. Então, eu acho que ficou muito isso. E é uma coisa que em um dos jogos aí, a Nilene Domingues estava falando isso, dessa questão das goleiras e tal. E ela fala, gente, assim como qualquer outro esporte, sim, houve uma evolução técnica, né? De treinamento, de suplementação, de questão física, Então, tudo bem, você pega as goleiras, assim, dos anos 90, assim, você vai ver, assim, coisas fraquíssimas, assim, sabe? Assim, umas falhas, assim, tipo... Mas comparando tanto com o futebol masculino, a primeira Copa foi em 1930, 60 anos pra ter uma Copa feminina também. Olha o espaço que tem de evolução, é muita coisa. Então, sabe, só que aí ficou essa imagem de que goleiro no feminino... É o tal do critério sem ser criterioso. Se é no masculino, você releva e fala, não, na base do treinamento melhora também a qualidade do time. Olha o investimento que esse time tem comparado ao outro. Aí quando vai pro feminino, todos são ruins, não tem nenhum critério. Joga pro ar e fala, é ruim, acabou. E aí o nome que a gente dá pra isso é preconceito, né? Aí, voltando aí no ponto também da Mel, assim, do que ela tava falando não tem o Kaikai, os jogos dinâmicos. Isso eu acho que também é um outro grande ponto, assim, do futebol feminino. Apesar de que foi muito engraçado você ver tweet, assim, quando a Morgan foi a melhor jogadora, teve um pessoal respondendo, mas parece o Neymar. Por causa do pênalti, lembra? Que o João defendeu, inclusive, da Vandergracht. Aí teve gente comentando. E só falando realmente desse negócio de quando o jogador não cai, tem jogador que até perde dente lá, jogando bola. Só lembrando disso, hein? Que a Dudinha ficou frustrada que o dente não ficou cravado no cotovelo. Isso, então, eu acho que é muito legal do futebol. Uma característica do futebol feminino é que é muito dinâmico. Assim, é o jogo jogado ali mesmo. Vamos jogar, né? É isso. Não tem tantas paralisações, correria. As minas vão, tipo, sempre pela bola. Tipo, deixa de cair pra sofrer um pênalti que seria, uma falta, sofrer uma falta que seria. Porque elas vão em busca da bola, vão sempre buscando continuar a jogada, finalizar a jogada. O próprio combate em si, o estilo de marcação é meio que mais de cercar. Você não sai dando bote igual no masculino, que aí gera muitas faltinhas, sabe? Num campo de ataque ainda, que o cara, o peão passou perto dele, o cara já dá o bote, mesmo sabendo que vai chegar atrasado, faz aquela faltinha. No feminino não, elas vão cercando e só dá o bote realmente quando acham que... beleza, é o momento. Então isso tira um monte de faltas que teriam e não tem. Então deixa o jogo mais corrido e eu acho que fica muito mais atrativo. Então assim, a gente fala de não compara, mas a gente tem que falar de comparar pra não comparar. Então assim, não comparando então o que é melhor e o que não é melhor. Mas eu acho bem mais divertido, bem mais atrativo hoje assistir jogos de futebol feminino. Como telespectador, eu acho bem mais interessante, bem mais divertido, entendeu? Eu acho que isso acontece exatamente pela qualidade do nosso jogo. Nós entendemos que está vendo um outro esporte, porque quando nós, por exemplo, assistimos um campeonato inglês, uma Premier League, é um ritmo que a gente tem visto no futebol feminino, que é o jogo jogado. Inglaterra e Estados Unidos, pra mim, é o maior exemplo do jogo jogado, daquilo de ir em busca do que você queria, que era a vaga na final, sem precisar daquele famoso, jogo truncado, jogo muito grande, é mais faltoso. Não, vamos jogar bola, vamos tentar ganhar o nosso modo e ela vai rebater daquela forma. Acho que pra mim é o maior exemplo ali. Acredito que é um jogo muito mais ético, elas têm muito mais respeito pela adversária do que no futebol masculino. Isso deixa o jogo muito mais corrido, muito mais limpo, que dá mais prazer de assistir. E não só pela adversária, né? Pela arbitragem,
sabe, sem muitas reclamações. O Marcelo já deve ter lembrado da minha edema, provavelmente. Não? Também. É que eu lembrei da juíza do Uruguai lá dando a bronca na Juliano, que parecia uma criança. Não. Claro, reclamações vão ter, mas assim, você é outro nível, assim, E tanto é que depois daquela bronca parou, né? Mas se fosse comigo também, eu tirava o cartão vermelho e dava também mesmo, saía aquela hora. Dá aquela reclamada, mas é outro nível, é muito mais respeitoso, isso mesmo que o Henrique falou. E isso é muito legal de se ver. Talvez até porque elas também estão juntas pra aumentar essa exposição do futebol feminino, né? São adversários no campo, mas pra melhorar... Lutam pela mesma causa. Exatamente. Andrezão, da qualidade do jogo, do ritmo de jogo, dessa coisa da atratividade. Não sei se é isso que eu queria falar, mas... Bom, eu acho o seguinte, eu concordo com tudo que vocês estão dizendo aí. Eu era um dos que tinham a ideia de que tinha que diminuir o gol e, obviamente, já não sou mais dessa ideia, muito pela qualidade das goleiras, que eu acho que foi o grande destaque pra mim na questão de evolução dessa Copa. Eu acho que a questão de comparar, eu acho que é injusta a comparação do futebol feminino com o futebol masculino, simplesmente porque são esportes com... Apesar de ser o mesmo esporte, as características são diferentes. Como vocês estão dizendo, o jogo é diferente. Tem jogos de futebol masculino que são mais divertidos de assistir que jogos de futebol feminino, e tem jogos de futebol feminino que são mais divertidos de assistir do que jogos de futebol masculino. Eu acho que é muito difícil e muito complicado até eu falar assim, eu prefiro assistir um jogo do futebol feminino, prefiro assistir um jogo... Bom, tem jogos bons nos dois gêneros, entendeu? Que você pode apreciar. Eu acho que isso que essa Copa do Mundo trouxe pro futebol feminino entrar nessa conversa, né? Apesar de não ser legal comparar a final da Copa do Mundo de futebol masculino, que foi pior do que a final da Copa do Mundo de futebol feminino, na minha visão, eu acho que a questão é você apreciar os dois. Você não precisa escolher entre, eu gosto mais do futebol feminino, eu gosto mais do futebol masculino. Eu acho que é isso que a Copa do Mundo feminina trouxe pra gente. Eu acho que é a questão de botar o futebol feminino na conversa também, entendeu? Você pode muito bem, lógico que é uma utopia, mas eu acho que você pode muito bem daqui a uns anos querer que o futebol feminino também esteja nas conversas de padaria na segunda-feira de manhã. Pô, você viu lá o pênalti que a Cristiane sofreu lá no São Paulo e Palmeiras? Você ouviu lá no Sem Barreira, lá os caras discutindo? Então... Exato, essa conversa de padaria que existe hoje do futebol masculino pode muito bem existir no futebol feminino. São características diferentes e cada uma tem a sua característica e a sua qualidade. Tem os seus defeitos, E eu acho que é isso que essa Copa do Mundo trouxe pro brasileiro. Pro brasileiro, enfim, para muitos outros países, né? A possibilidade de apreciar todos os defeitos e as virtudes que tem esse esporte. Bom, e vamos lá, assim, de divisão do jogo que vocês tinham pra agora, assim. Marcelo, tinha alguma coisa assim que você tinha, que se questionava e mudou a sua visão, assim, não? No ponto de vista do jogo mesmo, do jogo jogado, cara, eu acho que não, assim... Até porque eu também não tava acompanhando muita coisa. Não tinha esse negócio de comparar quando você não tem um parâmetro, né? Uhum. Mas, não, assim, eu gostei do que eu vi, assim, do que eu assisti. Tanto é que eu acho que a última vez que eu assisti jogo mesmo foi o das Olimpíadas. Eu vi o futebol feminino no estádio. O meu parâmetro era esse. O cara já vem com um padrão alto aí, Eu vi Sinclair jogando, eu vi Marojan em campo. Sinclair jogou nas Olimpíadas? Jogou, Canadá né? E Austrália, eu vi Alemanha e Zimbábue. Porque nessa Copa ela não jogou, né? Pois é, né? Sim, muito simpática, mas... pipoqueira. É verdade. Podemos discutir isso outro dia? Gosto muito dela, mas é pipoqueira. Pipocou. Deixou pra Beck lá errar o pênalti. Botou na fogueira aí. Botou. Andrezão, você tem alguma... Você que no primeiro programa lá trouxe bastante questionamentos também. O que essa Copa te mudou, assim, de pensamento? Ou não? Bom, na questão de regra, como eu disse, eu era um dos que defendiam a diminuição do gol e as goleiras me desmentiram e me calaram a boca nessa questão. Eu acho que a questão do jogo tem virtudes e, como eu disse agora há pouco, tem virtudes e tem defeito. Eu acho que, de fato, o jogo é muito mais jogado, assim, do que a maioria de outros jogos do futebol masculino. Agora, eu acho que tem defeitos também. Por exemplo, eu vi muita defesa com defeito em saída de bola e, enfim, defesas de seleções que já são... por exemplo, a seleção da Alemanha é uma desgraça, a defesa da seleção da Alemanha nessa Copa do Mundo.
Mas assim, é como eu disse, eu acho que a questão do gol pra mim foi o principal. Eu era um dos que defendiam, eu usava até o argumento da rede do vôlei, da cesta do basquete, e aí as goleiras me calaram a boca nessa questão. Acho que as goleiras mostraram que eu que estava errado e não elas. Elas estavam bem corretas de querer que o gol continuasse do tamanho que foi. O Lipe chegou, né, querendo fazer o... Sou preconceituoso, não gosto de futebol e é isso aí. Acho tudo uma porcaria. E naquele mesmo programa ele já tava, não, porque Não, tem que valorizar. Tem que valorizar. Com a lágrima escorrendo no... Temos que apoiar essas meninas. O que é isso? É o nosso futuro. O futuro da nação aí são elas. A gente viu essa mudança em tempo real. Cara, é pra No você... mesmo episódio. Pra você ver que não é um personagem, é a minha realidade. Quem começou tentando fazer um personagem que logo caiu, né? Essa é minha cara. Mas e aí, Lipe, o que você... achou da questão dessas mudanças aí? Você mudou, assim, o que você achava antes, por agora, não? Eu mudei muito, realmente, a questão de achar que o jogo feminino era um jogo chato isso, mas não é chato, tanto até que, tipo, peguei muitas seleções ali que eu vi, caramba, essas minas jogam muito, jogam pra frente, jogam pra valer, não são minas caicai, como alguns caras dizem, outras pessoas dizem também, são... Cara, mudou muito, realmente. Tanto até que agora eu tenho acompanhado mais até o nosso futebol nacional e alguns campeonatos fora do Brasil, como o norte-americano, muito bons. Então, tipo, realmente, mudei muito minha visão de falar que futebol feminino era uma coisa chata. Sobre o terceiro ponto que a Mel colocou da questão política, né? Essa foi uma Copa e tanto, assim, né? Com grandes personagens aí, né? Claro, eu acho que o símbolo dessa Copa é a Megan Rapinoe, né? Dos Estados Unidos. E agora fica aí, será que vai valer mesmo essa luta, essa exposição toda? Vai ter uma repercussão mesmo? Tá tendo assim, uma repercussão de mídia, né? Muito grande. Eu acho que o time exato, assim, que tudo aconteceu, né? E ainda mais, eu acho que carimbou ainda mais com os Estados Unidos, vencendo pela Rapinoe, por tudo que ela representa em diversos aspectos, não só do jogo, mas, sabe, de gênero, de quebrar esses preconceitos, sabe, enfim, sexualidade, enfim, várias questões, não só a questão do futebol ali, né, de estrutura, de pay equal, né, o pagamento igual. Alisson, o que você achou? Qual que vai ser o legado político, assim, dessa representação que teve essa luta, dessa exposição toda? Você acha que vai surtir algum efeito mesmo, assim? A FIFA, tudo bem, começou a se mexer, mas você acha que é algo que... vão ser tempos melhores daqui pra frente? Eu creio que sim, porque a gente já vê uma onda europeia muito forte do investimento. Nós tivemos a Espanha, a Holanda, temos a Suécia há tempos, a Alemanha, então tá vindo uma progressão forte que já tinha no seu histórico, e com essa aparição, com a força política da Rapinoe, a FIFA se mexendo como nunca se mexeu, claro, em falas, quero ver em atitudes, tipo ONU, levanta a bandeira mas não age por nada. Então a gente precisa que se crie, que fica às vezes muito longe, né, a ideia e a aplicação, essa aplicação tem que chegar. Uma coisa, essa semana aconteceu o Oscar do esporte. A seleção americana ganhou com o melhor time do representativo no mundo nessa temporada, 18-19. Então você percebe que o movimento americano durante uma Copa do Mundo feminina, que foi um ápice, um diferencial para toda a categoria e modalidade, ser reconhecido, tipo, que é o Oscar do esporte. Então, normalmente se ganhava sempre o campeão da NFL, ou a dinastia do Golden State, que não aconteceu, poderia ganhar o Toronto pela história, da forma que foi, mas a força americana durante a competição e o que ela se propunha a discutir, além das quatro linhas, ganhou uma representatividade, ganhou uma margem além do campo daquela Copa, então acabou vencendo. Nós temos a Inglaterra, que o Lipe já citou, de outros campeonatos. A Inglaterra tem a Super League, que tem muitas jogadoras que jogaram a Copa do Mundo, e a atual campeã é o Arsenal, que a atacante estava na final, a Miedema.
só que elas não são organizadas pela Premier League. A Premier League, a Inglaterra se discute, a Football Association se discute nesse momento a união das ligas, que a Premier League passa também a organizar a Super League e se torna uma Women Premier League para o quê? Para unificar e transformar um campeonato forte e que a marca se torne reconhecida não só pelo masculino, mas também pelo feminino. Nós temos os times se mexendo. O Liverpool foi para os Estados Unidos para sua pré-temporada e levou o time feminino junto. Então você vê movimentos ao redor do mundo progredindo. O Brasil ainda está um passo atrás, mas ele precisa ter esse primeiro passo, ele precisa começar. Teve um começo com o Campeonato Brasileiro Feminino aí sub-18, só que aí por problemas de calendário você coloca garotas que não atingiram nem 18 anos jogarem 6 jogos em 10 dias, é meio loucura. Então tem esse certo problema, mas aí são percalços que, se for aberto para discussão, são melhorias. O grande problema é ser implementado isso e não abrir voz para elas, como a Mel disse. São elas que estão jogando, são elas que estão participando do espetáculo, elas fazem parte desse núcleo, então elas também têm que ser ouvidas. Elas precisam estar inseridas na discussão, porque é simplesmente aquele negócio de todo mundo sentado numa cadeira discutindo como é que vende aquilo, sem ouvir o comentário do seu cliente, o seu insight. Se o seu cliente não te der um feedback, como que você vai conseguir vender? É a mesma coisa com o futebol feminino, você precisa escutar o que as meninas estão mostrando dentro de campo e se discutindo para poder ter melhorias, não simplesmente você acha melhor, mas que legal, você vendeu para si mesmo, mas e elas? Como que é o planejamento delas? Você ter um calendário além do junho é muito melhor do que você chegar na festa de São João. A sua quermesse é o seu Natal, o seu Ano Novo, não é essa questão. A gente precisa ter uma ideia mais à frente. Então esses apoios, até midiáticos, a mídia também tem os seus problemas, além dessa toda a cartolagem. A mídia tem seus problemas de ter um monte de mesa redonda, um monte de programação voltada para se discutir a mesma coisa ao longo do dia e só discute um gênero. Só discute aquele campeonato. Todos os canais estão falando só daquilo. Você não abre um espaço de 10, 15 minutos que seja, que você pegue os jornalistas e discutem sobre aquilo, porque isso daí também é cobrado. A cartolagem fala, invisto, beleza, mas como que eu vou... Então é um trem, é um vagão ligado ao outro. Você precisa da cartolagem, você precisa de jogadores, você precisa de investimento, você precisa de patrocínio, você precisa de mídia para mostrar para as pessoas verem essas marcas que querem investir. Então tem todo esse ciclo aí que precisa ser bem padronizado para a gente poder ver uma evolução no esporte no nosso país. Fado sensato também. Ô Andrezão, você acha que se essa movimentação política toda vai afetar aqui a nossa CBF aqui, ou ela vai se manter imune aí? Eu acho que ela é blindada ainda, tudo isso. Eu acho que, infelizmente, não vai mudar muita coisa aqui na CBF, não. Evidentemente eu concordo com tudo que o Alisson disse. Eu só queria acrescentar uma questão de tudo da que ele Rapton. Não. Da Rapton. Os últimos 10 minutos de fala dele. Porque pra mim a Rapton, ela transcende um pouquinho o que foi só o esporte, entendeu? Eu acho que um ídolo é feito por também posições sobre o que está acontecendo na sociedade. E a sociedade deles, americana, tá passando algo que bem parecido com o que está acontecendo na nossa sociedade. E ela meio que representa um pouco do oposto do que está tentando ser implantado nessas sociedades, que é a pessoa que tem as suas diferenças, mas que no mesmo, assim, no todo, ela acaba sendo igual. Então ela utilizou a Copa do Mundo, utilizou um momento de holofote maior para passar essa mensagem, que pra mim isso é do caramba, porque, como eu disse, um ídolo não é só formado de resultados dentro de campo e de performance dentro de campo. Pra mim, um ídolo tem que ser o contexto geral. E ela foi cirúrgica em absolutamente tudo. Desde o momento que ela disse que não ia à Casa Branca porque o presidente dos Estados Unidos pensava de forma diferente da dela. E ela foi até o final, e ainda o Trump provocando ela durante a Copa. E ela falando, tudo bem. Chegou na hora, ganhou e ainda fez o discurso que ela fez lá na comemoração, na festa de comemoração. Quer dizer, pra mim ela ultrapassou um pouco só a questão política dentro do esporte, de como o futebol feminino vai se transformar, como
visibilidade do futebol feminino, a equiparação de salários, enfim. Ela deu uma mensagem social, assim, de que ser diferente é normal. Apesar de ser diferente, é normal. Eu acho isso do caramba. Eu acho muito difícil que mude alguma coisa, infelizmente. Eu torço bastante, mas vendo o atual momento político aqui no nosso país, onde tem sido discutido pautas que, se você parar pra pensar, fala, gente, por que a gente tá discutindo isso hoje em dia? Então é nadando contra a corrente e vai seguir assim, eu acho que ainda por um bom tempo, infelizmente. Porque aí é essa coisa também de transcender o futebol, não é só o futebol, é toda uma questão política, uma situação política do país, né? Infelizmente. Fiquei até triste agora. Bateu a bad, Lipe. Não, e o pior detalhe é tipo isso, realmente, esse é o melhor momento, porque foi a melhor seleção e a pessoa que em destaque na política, assim, das coisas que ela tem falado, da Rip Noah, pra eu não errar o nome, que eu erro de vez em quando, eu até pensei, cara, se fosse uma outra seleção que tivesse ganhado, que não tivesse tanto esse destaque, assim, né, pra se bater na política, pra bater as ideias, como é que seria, Verdade. Esse é o momento para as outras confederações, para a CBF, para cara, olha só, velho, vamos mudar, vamos aproveitar isso, vamos investir, o que custa, cara? Vamos fazer esse investimento que dá para melhorar. Só para acrescentar acrescentando do acréscimo do André, uma coisa legal que o Lipe também tá falando da força, por ter sido ela campeã e ter batido forte. A briga dela vem com o Trump há 3 anos, porque ela foi a primeira jogadora a levantar a bandeira e apoiar o Colin Kaepernick. Quando o Colin Kaepernick ajoelhou e falou, matam negros nesse país e ninguém fala nada. Por que eu também vou não respeitar? cantava o hino nacional, ele, né? Isso, ele também exatamente. não cantava o hino nacional e criou toda uma confusão, porque muitos jogadores da NFL também passaram a não cantar o hino nacional por isso, e aí teve uma briga da liga com o Trump, enfim, ela também participou de muita coisa disso. Moveu montanhas, ela mexeu num vespeiro muito forte e essa notoriedade, além do esporte que eles praticam, é o que a gente ainda sente falta no momento, igual o Henrique falou, do que se discute aqui. Nós não vemos nossos esportistas brasileiros batendo nessas coisas. A nossa principal atleta hoje da seleção bateu nas próprias jogadoras, cobrando o melhor preparo delas, mas e a CBF? Ninguém tá batendo nela? Foi exatamente, a gente tava até comentando um pouco antes da gente começar a gravar, comentei com o Lipe, com o Marcelo, que o clima na seleção não era tão família, porque você olha a sua maior representação ali dentro, e ela indo contrário, jogando toda a culpa pra cima da nossa preparação individualmente como jogadora, mas e o processo que levou nós irmos pra seleção sendo totalmente ignorado. É praticamente você falar que não gosta de corrupção, mas tá dentro de uma empresa que é toda corrompida e você nunca bate, nunca fala, você não se posiciona. Então esse é um problema do Brasil há tempos. A gente não vê hoje um ídolo esportivo nosso envolvido contrário aos poderosos. Você vê Neymar unido aos poderosos, você vê Ronaldo Fenômeno unido aos poderosos, você vê Romário no meio. Você olha pro lado e você fala, não temos uma voz ativa grande. Nós tivemos o bom senso, que era um apelo contra a CBF. O maior jogador que entrou naquela discussão foi o Alex, que é o ex-jogador do Palmeiras, que acabou foi encampado pelo Seedorf, né? Que não é brasileiro, que tava aqui, viu um monte de absurdo aqui e encampou essa história do bom senso. Exatamente, você vê, veio a pessoa de fora, viu os absurdos, encabeçou um projeto onde o maior foi o Alex, mas nós não vimos nenhum dos poderosos, Ronaldo, um Romário, Bebeto, pessoas que teriam uma forte influência na troca. Você viu até caras diminuindo o projeto, o Kaká mesmo desmereceu. Então você percebe que as nossas vozes são sempre aliadas aos poderosos. A gente não tem uns anos 80 da democracia, que tinham grandes ícones esportivos contrários àquele movimento regime ditatorial. Então a gente sofre desses
meus pêsames pro nosso país por causa desses problemas que a gente fica com muita esperança, mas igual o Henrique fala, sempre vai parecer a dúvida. Será que é possível? A gente tem presidente sumido, o outro que não pode sair do país, o outro tá em casa guardadinho lá na tornozeleira eletrônica, a gente tem um sorriso maléfico dirigindo a CBF. Fiquei mais triste agora. CBF, então, vamos lá. E sobre esse lance aí da Marta, né, do clima de seleção, né, a Érica, né, recentemente, né, deu uma entrevista também falando que não achou legal a forma que a Marta colocou isso. E é uma discussão que a Juliana Cabral também sempre bate, né, e ela é uma fada sensatíssima, né, a Juliana Cabral, puta que lá merda, viu como eu gosto, eu queria morar nos comentários dela, porque ela é muito sensata. E outro dia eles estavam discutindo lá no Minas de Passe, né? Que é o... Minas de Passe. Minas de Passe. E aí estavam discutindo essa questão do peso que tem a Marta e como que ela não usa. Ou o Pelé, né? O próprio Pelé, né? Então, enfim, mas vamos lá. CBF, até agora nada de Vadão Marco Aurélio Cunha, ele já está falando que está se sentindo pressionado. Yes! Pode deixar o cargo, mas aí foi a Gabi Moreira, né, que levantou isso, de CBF estaria aí sondando trazer a... Seu Valdemar. Fala o nome dela? Pia? Seu Valdemar é o Vadão que vai comandar pelo telefone. Pia Sundhage. Então a Pia Sundhage aí foi sondada. Bom, aí levanta várias questões, né? Você tinha algumas preocupações. Olha, só vou deixar você pra começar falando, e depois eu também tenho alguns questionamentos em relação a isso, se vier a se concretizar ou não, enfim. O que você acha então dessa possível sondagem, né? Vou criar um lar íntimo, né? Porque ficar toda vez falando esse nome longo, vou chamar de Pia, que é mais próximo. Acho a notícia caiu como uma bomba aí pra gente que tava naquela expectativa, e aí acontece isso e isso e fica por isso mesmo. Todo mundo tá falando que tá apoiando, mas tá deixando levar. Então, essa sondagem na Pia já é anterior, né? A Gabi traz que o Caboclo encontrou ela nas Olimpíadas, e encontrou num evento sobre futebol feminino que teve aqui no Brasil, e também conversou, e ela se mostrou aberta a ouvir uma possível proposta. O Marcelo já trouxe, ela é bicampeã olímpica com as americanas, ganhou de nós brasileiras na Olimpíada 2016 treinando a Suécia, e foi vice-campeã olímpica perdendo para a Alemanha. Então, e ela tem nesse contexto, ela tem uma ideia de planejamento de jogo que jogadoras se formam, não se trazem prontas. Então, eu acho que esse é o grande perigo dessa sondagem, eles venderem algo que o Brasil ainda não tem. Eles precisam ser clara com ela, falar: ó, você vai fazer parte de um projeto que é inicial, é como se fosse uma iniciação científica. Você vai participar de todo um processo da reformulação nossa da modalidade para o nosso país. Não é simplesmente para a seleção brasileira. Você vai atuar de uma forma que você vai frequentar os times, você vai ver modos de jogo, sistemas de treinamento, e ter um workshop com os nossos treinadores e treinadoras do país para ter essa unificação. Porque se trazer ela simplesmente para ser a treinadora da seleção, para sentar lá e convocar a cada amistosos que tiverem, Olimpíada, não vai resolver. E aí vai cair na mesmice, tipo, tá vendo? Gringo não serve. Ela não conhece o brasileiro tem uma forma diferente. Não, é nós que não entendemos, somos arrogantes no futebol, achando que a gente sabe tudo, e não trata o futebol de forma profissional. A gente trata de forma amadora. A gente faz um catado a cada competição e leva. Se dá certo, beleza, foi ótimo. Se foi mal, fracasso. Pra quem investir? Então, essa conscientização que precisa ser feita. Então, a Pia pode cair no conto do vigário, gato por lebre, mas
desde que ela entenda, ela também, a personalidade dela indica-se. Eu li uma matéria num site americano, no inglês, no The Sun, sobre ela tem uma personalidade bem forte. Então, se ela tiver problemas durante esse tempo no Brasil, ela não hesitaria em largar o barco. E não estaria errada, porque se ela está... E ela, normalmente, quando acontece isso, é esses problemas de gestão. Então, se ela perceber que ela tá nadando sozinha dentro de um lugar que era pra estar todos com ela, ela vai embora e estaria correta. Então, pensando nesse lado mais gestor, fora de campo, é a minha preocupação. Dentro, ela já mostrou tanta capacidade, é treinadora da seleção Suégue Sub-16, ela foi assistente técnica, então ela tem cancha, ela tem lastro. Você não pode julgar ela ruim ou fraca se ela fracassar na sua seleção, porque o problema é você. Não é possível uma pessoa com essa história chegar aqui e não ir bem e você jogar a culpa para aquele lado ou vir com aquele discurso. Tá vendo? O problema não era o Vadão, eram os jogadores, tá? Mas eu quero mais do que isso, não é só isso. Esse é a minha preocupação com essa vinda, mas futebolisticamente falando, é ótimo. No teor do sentou, que maravilha, você olha ali, e também é um escudo pra CBF. Tem que tomar cuidado, porque a CBF olha ela como: olha, vocês não queriam que eu apostasse, que eu investisse, ó, trouxe a treinadora bicampeã olímpica e vice-campeã no nosso país, e agora, vão reclamar do quê? Ela também pode perceber, e a gente também, no lado midiático de cobertura, perceber de que forma que ela está sendo usada. Se ela realmente está tendo apoio, ou ela é só esse escudo da CBF se esconder para depois jogar na cara e falar assim: tá vendo? Eu trouxe a melhor treinadora, que era apoio popular, e não deu certo. Viu? O Vadão não era o erro. O Marco Aurélio Cunha não era o erro. A Jamaica é da África. É isso. É simplesmente assim. Vou passar a palavra pro Henrique, porque eu tenho que liberar ele. É verdade, né? Lembrou, né? Se for pensar, o Vadão é o problema, mas não é o dos maiores, né? Esse é o grande problema. A nossa discussão vai muito mais a fundo. Então, assim, é um bom nome, claro, mas voltamos à CBF. É assim, ela é profissional, mas a CBF não é profissional. Com futebol masculino, o São Paulo hoje no Santos, ele é extremamente profissional, mas a diretoria não é profissional. Então ele tá indo de choque com isso tudo. Então esse é o desafio, meu. Tem que ir na raiz mesmo e começar do zero, estruturar do zero. Ela pode ser esse nome, se de fato a CBF tiver um projeto pro futebol feminino, ela pode ser um bom nome para começar essa estruturação, conforme você disse. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que, assim, a gente tá num processo que, assim, é começar do zero. Estruturar do zero. Então, assim, pô, adoraria a Pia e tal, pela qualidade que ela tem como treinadora. Mas aí entra tudo que vocês já falaram. Tipo, não adianta só trazer e colocar lá. E até porque, tipo, quando saiu assim, essa notícia, já começou o pessoal até comentando no Instagram dela: vem, vamos ganhar as Olimpíadas ano que vem. Não, gente, não, calma, não, tipo... Se ela vier realmente, a Olimpíadas não é obrigação, não é nada, tipo, sabe? Porque tem que ser um processo de começar do zero. E aí, por estar nessa época de ter que começar do zero, eu acho que não seria o nome ideal. Você trazer um treinador que seja gringo, né? E que não conhece, vai ter que começar do zero mesmo. Mas você começar do zero com gringo é mais difícil do que começar com gay aqui. E não é porque aqui não tenha ninguém, né? Não é que todos os treinadores daqui são tudo, tipo, nível Vadão. Não, você tem ótimas pessoas aqui. Então, eu acho que não havia nem a necessidade de buscar fora nesse momento. Podia começar do zero aqui, com o Arthur Elias, que eu acho que é o nome mais... falado, né, que é o treinador do Corinthians, que é um cara que vive o futebol feminino há muitos anos. Aí, nesse ponto que você fala, é exatamente o que eu vejo a Pia como é o escudo. A CBF, que é alguém grande. Porque se ela colocar o Arthur Elias, ele é ótimo, só que ele não tem o renome, ele não tem a pachorra de a mesma coisa que aconteceu com a Emily. Botar na cara na coletiva e falar assim: tá tudo errado, eu vou resolver. Com a Pia ela tem.
Ela tem essa margem de erro de pôr a pia, dar errado, aí ela vai pra pressão, que aí ela bota uma pessoa que tem um histórico, mas que ela não apoia e só quer o cara na boa, que é agora na seleção. Então acho que esse é o grande problema. Se botar o Arthur Elias, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Emily, né? Que era um trabalho a longo prazo, que ela tava começando a fazer um trabalho a longo prazo, e aí o que aconteceu com ela? Tiraram ela ali porque os resultados não estavam bons. Eu tô mais na linha do Henrique, eu também não acredito muito em mudanças não, porque é um bom nome, não tem como negar. Só que ela sozinha não vai conseguir resolver o problema, entendeu? Eu acho que tem que se cercar ela de pessoas que entendam as características do futebol feminino, que entendam o que é necessário o Brasil fazer para botar essa reestruturação em prática e saber que de repente vai tomar pau na Olimpíada ano que vem, de repente talvez na próxima Copa do Mundo ainda não chegue lá e brigue pelo título, mas que aos poucos vá subindo degraus, entendeu? Perdemos nas oitavas desse ano, de repente chega de umas quartas na outra Copa, enfim. Acho que é um trabalho que não vai ser resolvido para Tóquio no ano que vem e talvez nem seja resolvido para a próxima Copa do Mundo. Só que nós, brasileiros, a gente tem muito essa do imediatismo, né? Precisa resolver isso agora, não, a gente precisa trazer alguém para ganhar. Porque com essa treinadora, com a Pia, a gente vai ganhar. E talvez não é assim. Talvez ela venha, não ganhe nada, mas consiga plantar uma semente que, posteriormente, a gente consiga colher os frutos. Assim, é muito difícil acreditar numa CBF bem intencionada. Aí começa aí, né? Dá um negócio na cabeça. Mas, então, assim, eu acho que é um tiro no pé da CBF. Porque essa questão, tipo, no momento, eu acho que, assim, poderia ser um treinador brasileiro, poderia ser o Arthur Elias, um cara que conhece há muito tempo o futebol feminino, tá fazendo um grande trabalho. Mas, assim, por outro lado, se é o Arthur Elias, a CBF não tem a responsabilidade nenhuma de dar apoio, de dar estrutura, de não sei o que, assim, sabe? Não vai se sentir cobrada. Porque, pra quem não acompanha o futebol feminino, quem é Arthur Elias? Que mídia vai trazer você ter o Arthur Elias como treinador da seleção brasileira? Agora não, você tá trazendo uma treinadora bicampeã olímpica, que aí sai fora do circuito do futebol feminino, esse tipo de notícia, esse nome de peso. Abre o olho. E é isso, é uma pessoa que, tipo, se trouxer e não der estrutura, ela vai largar a mão e vai expor. Entendeu? Então, mas talvez seja isso que a gente precisa, cara. Então, alguém que expõe a coisa toda. Aí é bom. Nesse sentido aí é bom. Aí eu acho, é boa a CBF, mas pensando na CBF, porque, repito, é difícil imaginar uma CBF bem intencionada. Então, nesse sentido, é um tiro no pé da própria CBF, o que eu acho ótimo, entendeu? Exatamente, isso é bom pra caramba. Deixa eles dar um tiro no pé deles, então, entendeu? Se for resolver o problema. Por causa todo esse apelo que a gente tá falando, é que essa é a grande dúvida. A CBF tá nesse meio termo, coloca alguém que tem um grande renome no mercado nacional, citando o Arthur Elias, ou eu busco um escudo porque o mundo tá olhando pra mim e me cobrando que eu preciso tomar uma posição pra agora. E o Brasil, infelizmente, tem a cultura do ganhar, ganhar, ganhar. O segundo é a mesma coisa que o último e não é isso. E não é esse sentido. Eu tenho um outro ponto aqui que eu queria passar pra vocês. É o seguinte, a CBF provavelmente ela vai ter que se coçar, mas tudo vai depender da questão da FIFA, porque como o presidente Gianni Infantino empolgou, né, nas últimas declarações dele, empolgou, quer fazer isso, quer fazer aquilo acontecer, a CBF realmente acontecendo, a CBF vai ver, tipo, opa, ali tem uma questão de investimento, ali é uma questão boa. Se o futebol feminino começar a ter um investimento certo até da própria FIFA, eles têm que se coçar para se tornar não uma referência, mas melhorar muito. Então acho que vai depender da FIFA ali. Se a FIFA realmente fizer as coisas, a CBF vai começar a se mexer mesmo. Antes da gente repercutir isso, só despedir aqui do Henrique, que precisa assumir suas responsabilidades. A conversa tá muito boa, mas infelizmente eu terei que abandoná-los. Até um próximo programa e abraço. CBF contratou ele, hein? Ele não pode falar do assunto, tá se calando, se vendeu. Então, Lipe, não sei. Eu acho que a CBF pode fazer muito sem auxílio da FIFA. Não, mas na questão, tipo assim, ela realmente pode. Mas a FIFA vai dar aquele... É como se fosse um incentivo, tipo, a FIFA agora tá investindo, e se eu investir também, eu vou ganhar dos mesmos louros também. Então, tipo, é só como incentivo. Se a FIFA não investir, a CBF vai continuar da mesma forma. Eu acho que eu entendi o que o Lipe tá querendo dizer, porque
como a FIFA prioritariamente está dizendo que vai investir mais de 1 bilhão, né, Lipe? Então, você traz uma marca muito forte para atrair patrocínios e ter a FIFA olhar pro Brasil e falar, olha, ele tem a Pia lá, então ó, ali tem que ter investimento porque eles estão realmente levando a causa a sério, ó, contrataram a bicampeã olímpica, então o Brasil é uma força que pode expandir. Se no masculino é forte, é bom a gente investir no feminino. Eles estão agora a sério, levando isso a sério. Alex Morgan falou que a gente podia estar na final. O Brasil é um mundo estranho. Sem ele sendo totalmente amador, ele é pentacampeão mundial. Ele é um catadão, mas você não vê jogadores da base jogando no profissional igual acontece em a maioria dos países europeus, que montam o jogador. Mas aqui não, aqui é aquela frase. Teve uma frase do Henry, e lá eles nascem sabendo que estudar. Aqui o cara aprende com 13 anos que ele tem que jogar bola, não que ele tem que ir pra escola. É basicamente isso. Mas é isso, gente. Agora vamos esperar se vem Pia, mesmo se de repente vai ser um grande... né? Um grande nada, né? Balão de ensaio. E aí me aparece, sei lá quem. Seu Valdemar. Pô, seria engraçado. Épico. Seria épico. Seu Valdemar, treinador da seleção feminina. Mas aqui tem muitas coisas pra se ajeitar. As seleções de base, né? E aí, de comissão técnica, tudo tem que dinamitar. E eu não estou querendo trazer Roberto Dinamite de volta. Ele que hoje descansa lá no céu. É, né? Morreu, né? Não, Dinamite não. Mas Matou o Dinamite. Não, esse aí não morreu, não. morreu não, André? Não, esse aí não. Ainda não. Mas um dia chegará a sua hora também. 65 anos intactos, tá aqui, ó. Não pro Edu. Então, desculpe a falha. Não vai pro tempo levou do Milton Neves aí. Não vai, que filho levou. E é isso, é um momento de reestruturação, a gente tem que ter fé. Eu acho que é isso, que conhece pra gente é ter fé. E que haverá essa reestruturação. E aí esse lance da Pia, a gente tá tão carente, a gente precisa de coisa boa, que tipo, é algo que não tem nada concreto, né, mas a gente tá se agarrando com todas as forças nisso, né? E prevendo, assim... O que o Cravadinhas diz sobre isso? Ah, o Cravadinhas já se Essa retirou. negociação. Já se retirou. Foi bolar algumas manchetes. Mas é isso, né, gente? Vamos esperar o que vai acontecer aí nos próximos meses, né? Eu acho que já estamos errados, porque já era pra ter uma resolução em relação a Vadão, em relação a Marco Aurélio Cunha. Eu acho que o único caminho que eu vejo é um dos pontos que o Alisson falou, que tipo, não adianta a gente sentar aqui pra discutir o campeonato delas, elas que estão jogando, a gente não tá ouvindo, entendeu? Então... Aquele negócio de um monte de homem decidindo o que a mulher quer, né? Que sempre acontece. E assim, também não é também nem só a questão, tipo, de gênero, porque então tem que ser uma mulher. Não, tem que ser alguém competente, né? Não dependente se é homem ou se é mulher, mas alguém que conheça. Tem que ouvir, né? Tem que ouvir as jogadoras. Tem que ouvir, tem que conhecer. E aí eu acho que é o que falta hoje, assim, né? Não é tipo, só colocar alguém, uma ex-jogadora, ou enfim, alguma mulher lá e aqui, coloca uma mulher, não, mas... Também tem que ter alguém que conheça, que saiba. Como tá fazendo a Aline, a Pellegrino, a Pelé, como a Pelé tá fazendo na Federação Paulista, né? Ela tá fazendo um puta trabalho e, tipo, também é um nome que todo mundo gostaria de ver na CBF, né? E, claro, aí ela também não pode ser a única salvadora aí da lavoura, né? Mas aí você ter mais Alines Pellegrinos, assim, que com certeza, eu acho que se você pegar esses atletas e... A Calandrini, a Ju Cabral, que você sempre comenta. A Ju já falou que ela já teve uma experiência lá com a CBF, que ela não volta politicagem, ela tá fora, ela fala de futebol, mas não CBF, ela... Isso é uma coisa que vai minando também os nossos bons nomes, né? O ambiente tóxico que deve ser. Vergonha, simplesmente uma vergonha. Pois é. Então, assim, eu acho que o único caminho é esse, é você reestruturar do zero, colocando pessoas que entendem, que conhecem. Dinamitar literalmente, então. Literalmente. Abraço, Robertão. Que ainda vive. Depende de quando você ouvir esse podcast. É verdade. Obrigado, Marcelo. De alguma maneira eu acertei aí. E, bom, vamos esperar pra ver. Calendário, seleção brasileira, pelo menos a principal agora,
é só as Olimpíadas mesmo, né? Ano que vem, 2020, Tóquio. Aí a gente percebe, são 3 semanas da eliminação e é isso, é 2020. E esse meio aí, esse gap, não tem nada, a gente não sabe nada, é tudo mal informado. A gente tem que ir buscando pra buscar entender o que eles estão pensando daquilo que todo mundo deveria saber. Então, sérios problemas. Não tem mais Vamos aquele dinamitar, torneio pelo que a amor de seleção brasileira jogava no final do ano lá, que jogou muito tempo no Pacaembu, tinha uma época que jogava lá na Arena da Amazônia. Não existe mais André, esse torneio? Esse torneio acabou se encerrando porque tinha muito aporte comercial, tinha parceria com a Bandeirantes, tinha em contrato a narração do Luciano do Vale, que era um grande apelo, até por ter sido o primeiro ali de buscar ter o esporte feminino do futebol na TV aberta. Então acabou-se que foi encerrando o contrato com as parcerias da Band acabando terminadas, né, com o esporte, acabou se encerrando esses torneios folclóricos, eu diria, de final de ano, que eram divertidos, eram muito bons, e era sempre postos nos horários comerciais, né, que agradavam a grade e até o futebol masculino, que era muito legal de acompanhar, que o pessoal às vezes nem lembra que o Canadá jogou aqui, o México jogou, que era bem bacana. E levava bastante gente pro Pacaembu, né? Porque o Pacaembu tava quase sempre cheio nesses jogos aí. Era bem divertido. Bom, então tá, é isso, vamos esperar. E então, pra gente também já encerrar aqui o nosso programa, aqui pro Brasil, o que ficou agora, em relação à temporada, a gente teve o retorno, né, do Campeonato Brasileiro, que tá rolando, e é um calendário bem estranho também, né, o calendário feminino aqui no Brasil. Às vezes os times estão jogando o Brasileirão, aí ficam 2 semanas, aí joga o estadual, aí volta, aí joga o campeonato, aí depois de repente tem uma Supercopa, aí tem uma Libertadores no meio, é muito confuso. E meio que acaba funilando tudo no segundo semestre, né? Tipo, a gente tem um ano inteiro aí. É engraçado, né? O masculino é de janeiro a dezembro, né? Você tem futebol, né? Começa lá com a copinha e vai até o Brasil. Aí o feminino eles, sabe, compactaram tudo, num curto espaço ali, num segundo semestre praticamente, né? Mas enfim, o que tá rolando aí? Então a gente teve o retorno do Brasileiro, né? Que já tá, acho que na 11ª, 10ª rodada, né? Por aí. 11ª rodada. No dia da gravação deste programa. E Dinamite ainda vive. A título de referência aí de tempo, do que tá acontecendo no Brasil e no mundo. E, bom, aí a gente tem, né, aí o Corinthians, né, brigando a liderança, o Santos, Flamengo, Inter, o Avaí Kinderman, né? Então são os times aí que estão mais brigando ali na ponta. Tá rolando alguns regionais também, né? O Campeonato Paulista tá acontecendo. Aqui no Nordeste, acho que tá tendo o campeonato também. Então tá tendo os regionais. E a Libertadores ainda é uma grande incógnita, né? O engraçado que a gente tava falando do esmagamento dos calendários. Nós temos times paulistas jogando campeonato regional, mas no Sul o Inter já foi campeão gaúcho, o Galo já ganhou a Copa Mineira. Então você vê que alguns clubes acabam ficando muito tempo sem jogar, porque às vezes o calendário obriga um time a ficar 2 semanas sem jogar, porque ele tem o regional naquele final de semana. Então a agenda dele quebra pro o Campeonato Brasileiro, vai pra outra. E nós voltamos também com o A2, hein? A Série A2 aí voltou, que tem Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, o Grêmio. Inclusive, fazendo um boletimzinho rápido aí, ontem o Grêmio ganhou do América 2-1 fora de casa, e hoje o Palmeiras pela manhã venceu a Chape em Santa Catarina por 2-0. Então a gente teve dois visitantes dando um passo para o Brasileirão da A1, até porque estão nas quartas de final. Os quatro que chegarem na semifinal ganham o acesso para a primeira divisão em 2020. É tipo as Olimpíadas aí. Quem chegar bem na semi aí... as europeias das Olimpíadas, né? Muito bem, então assim, futebol feminino tá rolando aqui, como por alguns anos já tem rolado, mas é difícil achar. Então, assim, tem bastante coisa acontecendo. Não, acho que não é o ideal ter tanta coisa acontecendo assim ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo e agora. Mas tá acontecendo. A gente teve esse Brasileirão, esse formato aí que tá sendo o mais organizado até então. A expectativa, a tendência é que nas próximas edições fique cada vez melhor, mais organizado. Unificar, né? Porque nós temos no Brasileirão AB do masculino pontos corridos. Por que não? Nós temos muitos times, a gente pode fazer
terceiras, quartas, quintas divisões e esses times terem um calendário ao longo do ano. Porque time é o que não falta, organização é o que tá faltando. Então a gente percebe, e a mídia digital ajudou muito, você disponibilizar... Vamos usar a CBF, olha, ela fez uma coisa boa. Ela tem a CBF TV que ela retransmite nas redes sociais. Você tem os clubes, o Palmeiras mesmo transmite jogos do feminino. Então a mídia digital auxilia isso muito. Às vezes você não ficar tão dependente das tradicionais TVs, você embarca pro digital, que aí você tem a sua audiência ali, você consegue ter seu narrador, seu comentário, você pode fazer uma cobertura jornalística legal e voltada ao seu clube, mas também não deixando de formar o outro, porque todo mundo tá caminhando pro mesmo espaço. Não esquece do aplicativo do MyCujo lá, que também Cujo. é um ótimo aplicativo, cara. E só pra complementar aquele negócio lá dos resultados que tá passando, o Ceará e Cruzeiro tá empatando 0-0. Mas tá empatando no momento que o Roberto Dinamite tá vivo, hein? Na realidade era pra fazer uma puxada pra falar sobre o patrocínio Master, que o Cruzeiro nesse jogo conseguiu. Que tipo, o time feminino do Cruzeiro conseguiu um patrocínio Master da Frigorífico Sal Dali. Foi nesse jogo que já começou valendo. Contra o Ceará. Contra o Ceará. E vai até o final de 2019 agora. Informou. É pra datar mesmo o podcast, né? Bom, já que é pra datar, então a Sole James aí acabou de marcar o 8º gol do Santos contra o Sport. Dinamite comemorando esse gol aí. Porque ele tá vivo. Mas enfim, então a gente espera aí que ano que vem então seja cada vez melhor, né? Esse lance que o Alisson falou também das redes sociais, da internet, e é uma coisa que o Henrique tinha falado também, eu acho que no primeiro programa, no segundo, que o caminho é esse, é a internet, não é pra se esperar que a gente vai ter o futebol feminino na TV aberta, consolidado, igual o masculino. Não. Assim como não é com nenhum outro esporte que não seja o futebol masculino, né? Então, falando de Brasil, óbvio. Então, mas, tudo bem, é a geração que vem, é a geração que já nasce na internet também. Então, eu acho que eu não vejo problema que seja pela internet, né? Porque vai atingir tantas pessoas, muitas pessoas da mesma forma, e dá pra você formar um público grande só pela internet mesmo. Então, não vejo problema nisso. Vamos ver, é tudo um grandíssimo vamos ver. no em resumo, né? Então tá, gente, como eu falei, bom, vai ter a Libertadores também, mas ainda não tá... A Libertadores aqui é algo bem caótico ainda, né? Não pense que é uma Libertadores como é a Conmebol Não, porque a Conmebol ela serve pra... A Conmebol ela serve pra a CBF parecer muito boa, cara. A lógica minha é essa, eu acho. É complicado, então... Mas assim, é uma Libertadores bem piorada, assim, sabe? Temos que ver se vai acontecer, como vai acontecer, onde. Então, a confirmar, tá certo? E, bom, agora encerrando de fato aqui o programa. Bom, queria agradecer vocês, né? O Lipe, Marcelo, Alisson, que são aqui no meu campo de visão. André Fonseca, que não está no meu campo de visão, mas está na internet. Levanta a mão, André, pra ninguém ver. Aê! Ao Dinamite, que está vivo em qualquer lugar. Deus o tenha, vivo ou morto. Em nossos corações, ele sempre estará vivo. E... Bom, Antes tem que agradecer a Duda, o Henrique e o João também, né? Não, sim, é que eu queria falar aqui de vocês pessoalmente, você que tá aqui, que estão aqui ainda. Em nossos corações. Estão aqui ainda igual o Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite. Mas, claro, Duda, João, Henrique, também. A Mel, sim. Todos que fizeram esse programa hoje, mas não só hoje, né? Mas, enfim, ao longo de todos esses episódios. Como fica o projeto, então? Você pergunta, você, cara ouvinte, né? Vou ficar sabendo agora, inclusive. Todos nós estamos sabendo agora. O lançamento oficial, hein? Bom, agora sim, o Sem Barreira, a gente vai sentar e conversar, tá? Então a gente não tem definido ainda. Acredito que o projeto vai continuar, acredito que terão outros programas, até porque o Henrique já falou que é até um próximo programa, então, pra não ficar chato, tem que fazer pelo menos mais um. Corta isso, Edu. Você tem esse poder. E ele pode vir do futuro também, né? Se você ouvir o podcast. Mas, enfim, agora é aquele momento que
A gente vai sentar, conversar, vou me reunir com o Marcelo, com o Wilson também, né? Os pretéritos. E depois aqui também com a rapaziada, com a equipe do Sem Barreira, pra gente ver qual que é a intenção de cada um em relação ao projeto, o que é viável pra gente lá dos pretéritos também, né? Que a gente criou o projeto pensando na Copa do Mundo, mas claro que a gente também, a gente sabia que é um projeto que teria potencial para continuar. Mas agora é hora da gente sentar, conversar, afinal de contas todo mundo tem a sua agenda de trabalho, né? A gente infelizmente não vive de podcast. Não, já pedi demissão pra trabalhar nisso, e aí? Tô seguindo o mesmo ritmo do Murata, cara. Vocês que não pagam meu salário direitinho, não. Eu nem fixo trabalho, olha que isso. Então assim, gente, já ia dando uma procuradinha, né? Mas enfim, a gente vai conversar, vai acertar as coisas, ver o que é viável, o que não é viável, porque, como eu tava falando, todo mundo tem a sua agenda, tem a sua rotina, então é uma coisa que a gente faz por lazer, por hobby, por gostar do esporte, por gostar de podcast, né? Foi assim que a gente fez os pretéritos ano passado, né, Marcelo? A gente tentou se enganar fazendo vídeo primeiro, mas aí a gente... A gente gosta mesmo de podcast, vamos assumir os podcasts mesmo. E aí acabamos criando aí os pretéritos pra fazer podcasts aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, assim, é uma coisa muito legal que a gente criou nesse pouco mais de um mês, né? A gente fez 2 episódios pré-Copa, e aí teve toda essa cobertura quase que diária, assim, da Copa, esse momento pós-Copa. Então a gente criou uma coisa muito bacana, uma comunidade de ouvintes bem legal, assim. Vocês precisam participar mais, gente. A gente sabe que vocês estão ouvindo, mas vocês têm que falar que vocês estão ouvindo. Mas tudo bem. Várias cidades aí que a gente, nem imaginava, não tinha nem o conhecimento, né, da existência, né, no auge da nossa ignorância aí e geográfica, né. Abraço, Badão. A gente conheceu até partes da França, o Marcelo trouxe aí Interlagos, Santa Maru, Então, assim, eu acho que é uma coisa muito bacana que a gente construiu nesse pouco tempo, né? E o Twitter também tá bem legal. O Twitter eu acho que, assim, 99% que pelo menos lá a gente vai continuar, assim. O que pode mudar agora, continuando o mesmo projeto, é aí realmente a periodicidade dos podcasts. Não vai ser essa coisa, né, semanal ou muito, muito menos diária. Isso daí esqueçam. Essa frenética, não. Fora de cogitação. Mas, enfim, a gente criou algo muito bacana nesse tempo, então acho que também não dá pra jogar isso pra, vai acabar a Copa, valeu, voltamos nas Olimpíadas. Não, né? Mas... Então vamos sentar, vamos conversar, vamos decidir. E aí, então a gente pelo menos pode garantir mais um programa, então, pra pelo menos passar o que foi decidido. Então, dessa forma, a gente vai, né, em um programa a gente vai... Aí começa as Olimpíadas. A primeira ata foi resolvida. Tivemos mais um programa. Agora a gente vai falar se vai ter o próximo. E a gente vai indo, mas... Muito obrigado a todos que participaram, fazendo, ouvindo, participando. A Mel, principalmente, aí eu acho que foi o maior exemplo aqui, né, de ouvinte que veio e participou, assim, e já foi feito o convite pra ela aí pra ser a nossa... Fada sensata. Fada sensata. Na verdade, esse podcast poderia ser só o depoimento dela e a gente ficar quieto. Seria um ótimo resumo. Você que quer um resumão do programa, ouça o depoimento da Mel, só. E é isso, Vamos ver o que vai acontecer. É como eu disse anteriormente, é um grandíssimo... Vamos ver. Muito bem, então. Lembrando, facebook.com/pretéritos, Instagram, os pretéritos, Twitter, a gente tem o exclusivo do Sem Barreira. Pode Sem Barreira, mas se você quiser conhecer também os outros podcasts que a gente faz lá nos pretéritos, tem o Twitter dos pretéritos, os pretéritos também. O que mais que a gente tem? Bom, você que escuta aí o podcast, a gente está disponível no Spotify, em agregadores, né, aplicativos de podcast, dá para ouvir direto pelo site, pretéritos.com.br. Lá no site você também pode conhecer os nossos outros podcasts, né? A gente tem de tecnologia, tem um que é só de resenha, né, Marcelo? Eu, você e o Wilson lá, a diretoria, falando groselha, aí depende do dia. Precisa ter, né? Precisa ter, né? É onde tudo começou. E a gente tem o Precisamos Falar Sobre também. A gente tá com um episódio sobre o final de Game of Thrones. A gente precisa falar sobre mais coisas, né? Precisa falar sobre mais coisas. Eu acho que tá vindo do Toy Story por aí, Toy Story 4. Eu já assisti. Eu tô na pendência aí. Mas enfim, acompanhem lá nossos conteúdos. Muito obrigado a todos. Continuem ligados nas redes sociais. E a gente vai passando as novidades lá. Marcelo Murata,
Bom, você até a próxima, com certeza, pelo menos aí nos outros podcasts. Até o próximo resenha discutindo se vai ter. Mas aqui pelo Sem Barreira, até uma próxima aí. Eu já jogo a responsa pro Edu, até o próximo programa aí. Semana que vem tem mais. Calma, aí não. Lipe Rocha aí, um dos caras aí, eu acho. Ó, se tivesse premiação aí, o Lipe ia ser o. Ah, tem o meu voto. Eu já tenho, né? O meu voto ele tem, de longe. O Mush Improved Player aí, o jogador que mais evoluiu foi o Lipe Rocha aí. Obrigado por esse prêmio aí que eu recebi aí pelo voto do André, unânime. Legal. Espero o próximo programa também, semana que vem, pra gente discutir mais ainda. Uma coisa que eu adianto, não vai ter programa semana que vem. Em primeira mão. Mas um próximo pode ter. E é isso aí. Obrigado aí, galera. Então amanhã tamo aí. Amanhã tamo aí. Alisson Rodrigues. Bom, eu vou agradecer aí ao pessoal, né, que eu vim a convite, apareci como, diria o Belchior, sou um latino-americano aí, que apareci aqui, me chamaram, com o jogo rolando, mas foi muito bacana conhecer o pessoal, um fato sensato, né, dizer isso, conhecer o pessoal, foi muito bacana fazer essa cobertura e até uma próxima. Não digo se é num podcast, se é em vídeo, aonde vocês quiserem. Um abraço. Até uma próxima aí. Valeu, Edu. E agora sim, ele que não está aqui presencialmente, mas está também sempre em nossos corações. André Fonseca, obrigado aí por esse tempo aí no Sem Barreira. E talvez até uma próxima. Um grande abraço pra vocês todos aí, obrigado foi muito divertido. E um abraço aí pro Dinamite, onde quer que ele esteja aí, que sempre tá vivo aí em nossos corações aí. O título do programa vai ser Dinamite ainda vive. Dinamite, vocês ainda vivem? Respondam no nosso tweet lá. Vamos compartilhar até chegar no Dinamite aí pra ver se ou na tá... família, né? Que horror. Se deu certo, vamos ouvir a Dudinha e o João aí, que eles... a experiência deles nesse podcast, nessa cobertura com Sem Barreira. Vamos ouvir se deu certo. Se não deu certo, eu tô falando à toa porque não vai ter na edição. Oi, gente, e aí, será que esse é o último episódio do Sem Barreira? Vai ficar o questionamento, mas eu confesso que eu já tô com o coração meio apertadinho só de pensar. Nesse período que a gente ficou cobrindo a Copa do Mundo foi bem desafiador. Eu tive que conciliar trabalho com o final de semestre na faculdade, ainda os jogos da Copa. Como a gente não tem aquele costume de assistir todas as partidas, de parar pra ver os jogos da seleção, como tem na Copa masculina, eu dificilmente consegui ver todas as partidas inteiras e tive que meio que me virar ali pra tentar ver os jogos da seleção o maior tempo possível, mas deu tudo certo, né? Consegui acompanhar, consegui participar das coberturas sempre que possível, das gravações. E assim, a gente cresce não só profissionalmente, né? Pensando em mim como futura jornalista, como pessoalmente. Então eu lembro do primeiro episódio, quando a gente gravou, eu comentei que, assim como outras pessoas ali na equipe falaram, que de repente o gol poderia ser menor. E aí o Rick já chegou e jogou pra gente o argumento dele de que, mas se elas não pedem pro gol ser menor, por que a gente tem que pedir? E ali na hora eu falei, putz, mano, real. Então assim, mudei de opinião desde o primeiro episódio até aqui, mudei de opinião em relação a muitas outras coisas. Algo que a Mel comentou também, essa questão da gente parar de palpitar tanto sobre as regras do futebol feminino e ouvir mais o que elas têm pra dizer. Então é exatamente isso que a gente precisa fazer. Futebol não é só futebol, futebol também é política, outro ponto que ela levantou, e eu acho que essa Copa não só foi marcante pela visibilidade, mas também por todos os posicionamentos que a gente teve dentro e fora de campo, o que tornou o evento muito maior, e eu espero que na próxima Copa seja ainda mais grandioso. E falando de mim, né, a Duda do primeiro episódio pra Duda agora no possível último episódio, quando eu comecei a gravar aqui com vocês, eu acompanhava o futebol feminino, mas não acompanhava de verdade, né? Eu sabia que existia
os campeonatos, que tinha aquela questão da obrigatoriedade dos times, mas eu não estava vivenciando isso. Então eu acho que a partir de agora é um desafio que eu tô colocando pra mim mesma, mais um desafio, né? Passar a acompanhar mais o futebol feminino. Inclusive eu quero poder continuar comentando com vocês, galerinha, pessoal do Sem Barreira. Vamos marcar um dia pra gente ver uma partida num bar, eu no refrigerante, vocês na cerveja, e a gente assiste e comenta a partida depois. Eu acho que se a gente mantiver esse costume, como tem no futebol masculino, a gente pode continuar aí celebrando todas as conquistas da modalidade feminina. Afinal, futebol não tem gênero, né? Então é futebol e ponto. E eu acho que esse foi o meu maior crescimento, perceber o quão importante tudo que as meninas representam nessa sociedade, nesse momento histórico que a gente está vivendo, e tudo que ainda tem pela frente, né? Eu acho que a gente pode conquistar muito mais coisas, elas vão conquistar muito mais coisas, então pretendo sim continuar acompanhando a modalidade muito mais do que eu acompanhava antes. E eu queria também aproveitar para agradecer, né? Eu aprendi demais com vocês nesse período. Aprendi a fazer podcast, participando ali das gravações, vendo como montar os microfones, imaginando o trampo que o Du tinha depois para editar tudo, assim. Às vezes pedia pra gente errava e meio que repetia para depois ficar mais fácil de cortar. Então, assim, são coisas que eu, de certa forma, tive na faculdade, nas aulas práticas, mas quando você está vivendo alguma coisa real, em tempo real, né, digamos assim, como foi com a Copa do Mundo, é outra coisa, entendeu? É outra jogada, é outro ritmo, e eu acho que isso me fez outra pessoa, no bom sentido, totalmente. Então, eu acho que essa Copa deixa aí um legado pra gente, como a Copa do começo de algo novo, de algo muito maior. Então, tô ansiosa também pra, como eu tô gravando meu depoimento, né, não consegui estar presente pra gravar, eu tô ansiosa pra saber o que vocês vão comentar a respeito disso. Quero saber se o Andrezinho vai repensar a questão da obrigatoriedade, e eu queria deixar um comentário especial pro Lipe também, que eu acho que foi a pessoa que mais evoluiu dentro desse podcast. Então, o primeiro episódio chegou tímido, falou que não acompanhava a modalidade, jogou a real, e agora eu acho que é uma das pessoas que mais estão empolgadas para continuar falando de futebol feminino daqui pra frente. Foi se soltando ao longo do podcast, e eu acho que isso serve de exemplo, né? Sejam todos lips. Tem plural de lip? Sejam todos lips, e é isso. Lips, lip. Tá estranho, né? Sejam todos lip. É isso. Entendeu? Então, não tenham vergonha de falar o que vocês não sabem, que vocês não acompanham tal coisa, porque faz parte. A gente não sabe de tudo e o mais importante é aprender. E eu acho que o Lipe não só aprendeu nesse podcast, mas também ensinou muita coisa pra gente. Eu fico muito feliz em ver toda a alegria que ele passa sempre que fala de futebol feminino. Então, é isso, gente. Acho que esse é o meu recado pra vocês e, mais uma vez, obrigada por me chamarem para participar desse projeto. E é isso, gente. Eu topo mais desafios pela frente, então eu espero que, mesmo que não aconteça agora de imediato o Sem Barreira, que na próxima Copa, em 2023, que o Brasil seja sede, amém, entendeu? Tu já prepara o dinheiro aí pra você pagar nossas passagens, ok? Eu espero que a gente possa se juntar de novo pra falar de futebol feminino e cobrir mais uma Copa do Mundo e, quem sabe, outros campeonatos. E é isso. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada mesmo por terem me chamado pra participar do projeto. Foi incrível e é isso. Eu vou agradecer vocês pra sempre. Vocês são tops, todos tops. Aliás, falando em tops, eu tô aqui pensando, será que top tem plural? Vocês são top ou vocês são tops? Fica aí a minha reflexão pra vocês. Então é isso, galerinha. Um beijo e nos vemos em breve. 1, 2, 3, testando. Digo, 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos Sem Barreira cobrindo a Copa no Brasil. É isso. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Só vim aqui pra dar poucas ideias aí pra vocês, porque esse é o nosso propósito. Mentira, o nosso propósito era sempre cobrir a Copa. Só que a gente fala muito e realmente a gente é muito louco. Mas, assim, falando sobre
como eu vi o que aconteceu, o que a gente fez, acho que só posso dizer que eu tô orgulhoso, assim. E a gente tinha o objetivo aí de cobrir a Copa, de trazer informação, e automaticamente a gente olha pro passado, vê os primeiros episódios e a gente fala assim, não conheço futebol feminino, ou conheço pouco, ou conheço quando, tipo, as meninas jogam na Olimpíada, conheço de torneios grandes e tal. E às vezes a gente acaba se restringindo muito, né? Por exemplo, a saber quem é um pouco da seleção brasileira. A gente se restringe um pouco, tipo, talvez na seleção americana. Mas, no geral, a gente não tem tanto conhecimento, assim. E eu tô tipo, falando um pouco por mim, tá? Isso seja mais por mim do que pelos outros, né? Mas pra mim o que eu acho tão legal, assim, do que aconteceu foi que a gente aprendeu muita coisa, cara. A gente se reinventou, a gente discutiu, a gente deu risada, a gente falou groselha, assim. Porque olha, a gente fala muita groselha. Vocês não têm noção. O que o Edu teve que cortar de groselha que a gente fala, assim. Mas a gente aprendeu muito, assim, e o que fica pra mim é muito esse aprendizado do que é o futebol, sabe? De hoje em dia, se eu parar pra conversar sobre futebol e alguém me perguntar sobre, você, tipo, tal pessoa, tal jogador faz isso, faz aquilo, e eu vou lembrar, tipo, gosto da Bronzy, da Inglaterra, sabe? Gosto da Marjorie também, da França, tipo, isso agrega, tipo, muita informação pra gente. E muitas vezes a gente acaba ignorando esse tipo de coisa, sabe? Então, pra mim, tipo, um ponto muito, muito, muito legal disso foi aprender, ter mais conhecimento, ter oportunidade de falar o que a gente acha também, sabe? Às vezes a gente acaba, tipo, também falando groselha, assim, a gente falando umas besteiras. Mas, assim, o que mais é divertido, o que mais importa pra gente é que é divertido. E acompanhar essa Copa aí, foram 20 e tantos dias de futebol pra gente assistir. E foi muito legal, muito legal. Então, assim, na prática, eu só tenho a agradecer pra quem participou. Parabenizar todos que participaram mesmo. Independente como, ouviram, a nossa equipe mesmo também, né? Que sem eles não estaríamos aqui, isso que a gente pode falar também. Então a gente tem que agradecer muito, assim, parabenizar a todos que queriam ver futebol feminino para poder criar esse conteúdo para as pessoas que estão ouvindo a gente, sabe? Do Brasil inteiro, de cidades que a gente nunca imaginou que iam ouvir a gente, e talvez, assim, a proporção disso seja muito grande e demora um pouco pra gente entender o quanto isso é relevante, sabe? Por exemplo, a Mel, ela falou direto de um jogo pra gente, sabe? Então a gente fica com essa sensação de, poxa, todo mundo tá mal distante dela, mas como ela achou a gente, e ela gostou do que a gente fala. Então, assim, a relevância disso, a relevância que a gente cria para as pessoas, a gente ainda não tem noção. Então, para mim, isso daí é muito, tipo, gratificante, sabe? De você saber que talvez, isso é meio pretensioso de se falar, mas talvez você esteja realmente participando de alguma coisa, sabe? De alguma coisa maior do que é. De você falar de futebol feminino e talvez daqui a alguns anos alguém volte, tipo, no Spotify, encontre a gente e fale, os caras falam de futebol feminino e é conteúdo, e as pessoas querem conteúdo também, e o conteúdo não existe, não é de fácil acesso. Então a gente também participar disso, fazer conteúdo, criar conteúdo, além de ser muito gostoso, tipo, a maioria de nós aqui, tipo, vem de comunicação, tem isso como oportunidade, sabe, de criar um conteúdo totalmente diferente, aprender na hora, aprender, tipo, sem a cobrança sem uma cobrança absurda, tipo, de estar certo, estar errado, de trazer audiência. A gente tá fazendo porque a gente acreditou no projeto. Então a gente acreditou no projeto do Edu, do Marcelo, do Eutec, que infelizmente ainda não conheço, mas um abraço. Eu disse um abraço, viu? Mandar um abraço. E então, assim, a gente acreditou no processo, a gente acreditou no projeto, e a sensação que dá é que a gente, tipo, pra mim, pelo menos, é um puta dever cumprido, que eu espero que a gente realmente faça mais episódios, tenha mais episódios, divirta-se com mais episódios, mas a gente não sabe ainda, talvez vamos ter, vocês fiquem acompanhando aí, fiquem ligadinhos nas redes sociais do Sem Barreira, do Pretéritos e tudo mais. Mas, isso pra mim é uma das coisas mais
Pra mim isso daí é uma das coisas mais gratificantes, glorificantes e edificantes que eu posso dizer pra vocês. Então, assim, espero que talvez a gente, é o que eu falo pros caras, assim, falei pro Felipe, falei pra ele outro dia, a gente a gente pode não ser a mão que vai mudar o futebol feminino, sabe? Tipo, mas a gente pode ser uma ferramenta, tá ligado? Então, em algum momento é um tipo de conteúdo que as pessoas talvez só não gostem ou não tenham aprendido a gostar. E também fica mais difícil quando você não tem ninguém falando, sabe? Então, vamos falar, vamos aproveitar, vamos prestigiar, sabe? Tipo, vamos ver o futebol. Porque não é só mais futebol, sabe? Não é só futebol feminino, tipo, é futebol no geral, entendeu? E quem gosta de futebol, tipo, tem tudo pra gostar de futebol, tipo, as meninas jogam, todo mundo joga, tipo, a gente tem que aprender a valorizar, sabe? Um pouco mais. E aí também entra aquela coisa de, tipo, não tô nem no meu direito de fala, sabe? Mas não tô nem no meu lugar de fala, tipo, como branco, hétero e tudo mais, mas isso não é o meu caso. O fato é que, tipo, realmente homem ainda, tipo, o fato é que as pessoas precisam aprender a valorizar um pouco mais a mulher e igualdade é o que a gente mais quer, assim, para esse esporte. Não tenho muito mais o que dizer, sabe? Acho que eu já me alonguei demais. Só eu tô falando aqui, tipo, horrores e como eu tinha dito no começo, assim, a gente tem que ser poucas ideias, sabe? Então, mas quando a gente começa a falar, assim, principalmente porque a gente tá se divertindo, porque é legal a gente discutir, porque é legal falar sobre, então a gente acaba se empolgando. Para finalizar, eu agradeço a todo mundo, agradeço quem ouviu, a quem riu, a quem não gostou, a quem gostou, a quem... não importa, assim, só tenho a agradecer a quem produziu também, a quem desproduziu, não importa, todo mundo aí. A gente só pode agradecer. A gente não sabe quando a gente se vê de novo aí para talvez próximos episódios, como vai ser o formato. Mas se não voltar, deixou saudade. Quem viu, quem não viu, mentiu. E a mamãe Dilma estava errada. A Copa das Copas não foi a do Brasil, não. Foi essa é a Copa das Copas, viu? Vai deixar saudade. Melhor Copa ever. E é isso. Abraço para quem dá abraço. Um cheiro para quem é do cheiro, um beijo para quem é do cheiro. Para todas as cidades aí que ouviram, para quem não ouviu, ouçam. Eu não tenho mais o que dizer. Fui-me. Bom, gente, então é isso. Eu sou o Eduardo Willi, vou ficando por aqui. Então até o nosso próximo encontro. Com Fátima Bernardes. Tchau! Né? A gente não falou da sua seleção de crush, né? Depois nunca mais falou. Cabe a mim e ao meu coração. Ninguém fez o levantamento. Cada um tem o crush que quiser. O meu erro sempre é amar demais. Bom, vamos lá. Edição de áudio, Eduardo Willi.